mostrando coisas do estádio, torcida e tudo mais. Então, Mauro, a minha pergunta é, ontem teve mais sorte do que juízo ou também não é tanto exagero assim? E por que o Flamengo quase caiu? O que aconteceu de errado? Esse é o perigo que ele viveu ontem? Pode servir de lição daqui para frente? Bem, eu acho que são duas análises. Uma é a do jogo, né? O jogo do Flamengo foi ruim, o time não competiu como tem que competir. O próprio Felipe Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, né? Como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar na qual equipes se superam. E você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando o Campeonato Carioca contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio. Ele estava na pequena área, em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, né? É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com uma estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. O Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem. O que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0 virou um 2-1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, né? Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que a gente está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, que jogou muito mal. Os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois, né? O que segurou foi o Saul, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. E até na coletiva eu perguntei para o Felipe Luiz sobre a lição que ele aprendeu ontem, em função de ser um técnico ainda sem experiência, menos de um ano como treinador, e que ainda ele precisa amadurecer rápido, não tem jeito, amigo. Ele tem agora um mês aproximadamente, pouco menos, né, para o primeiro jogo contra o Racing, no Rio de Janeiro, o mesmo roteiro, e depois, se classificar, terá um mês aproximadamente até a final. Então tem intervalos grandes até lá, né? Até por isso, para você querer plagiar o Trajano já plagiando, a enquete é patética, porque não vale nada você falar hoje quem é favorito, porque é o mesmo, muita coisa acontece. O jogador se machuca, quem está em boa fase fica em má fase, técnicos vêm e vão, você não sabe o que vai acontecer. O Racing mesmo tem um jogo domingo contra o Independente, tem um jogo na semana que vem contra o River na Copa Argentina, pode vencer, pode perder, enfim, a gente não sabe. O Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians, né? O Palmeiras tem os compromissos dele também, então muita coisa acontece até lá. Mas ontem foi de novo uma lição que eu não sei se o Flamengo aprendeu, porque há uma crônica dificuldade desses jogadores, os que estavam mais tempo, e até de quem chegou, de entender as peculiaridades dessa competição. Então a classificação acho que para mim não tem discussão, pelo que foi o conjunto da obra, mas ontem a atuação foi muito ruim. E o primeiro tempo, essa é a lição principal. Do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Pedro que também, na semana passada, deu passo de letra. Ontem o Medina meteu um passo de letra também. Você pensa, estava 1-0. Não era hora ainda para o Medina, mas você vê que estava engasgado. Alguém acha que o jogador do time argentino encarou como natural aquela gracinha? Os caras não gostaram. Você dá um anabolizante para o adversário, emocional. E o Estudiantes jogou com uma estratégia muito clara para tentar achar o segundo gol, fez, estava impedido, mas centímetros para cá ou para lá, poderia ter se classificado o time argentino. No estádio, né, a torcida, ela vinha muitas vezes junto com o time. Agora, contra o Racing, a tendência é ser mais difícil se o Flamengo não fizer a boa vantagem do Rio de Janeiro. Porque o Racing é um time, na minha visão, melhor que o Estudiantes, é um time que se entrega ainda mais, chuta, o time que abriu chuta o tempo todo para o gol.
e tende a ser um adversário mais complicado para o Flamengo se repetir o tipo de atuação que teve ontem e não carregar uma vitória ampla para a Avejaneda, aí vai passar pelo mesmo drama que viveu ontem, na minha visão, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas tem o outro lado, né? Libertadores, noites de Libertadores, tem um monte de clichê também aí, né? Nessa hora, o importante para o Flamengo, no buraco que ele se enfiou, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que se salvar. Ele se salvou. Já temos várias histórias de times que fazem isso e conseguem depois o título no final. Mas tem que aprender as lições. Elas foram, de novo, esfregadas na cara dos jogadores e todos do Flamengo. Muito bem, Juca, você Só um ainda minutinho, juntar o Luciano com o Pedro da goleada. Né? Dá. Um amigo meu mandou uma mensagem boa. Se o Luciano tentasse fazer um gol contra de propósito ontem, ele não conseguia. Ô, Juca, você ainda tá na vibe que o Flamengo é super favorito para ganhar tudo e tal? Não. Mudei. Fica lá. Você perguntou, eu respondi. Você Mas quer que eu desenvolva. Você quer que eu Vamos desenvolva? falar do jogo de ontem. O Mauro fez Sim, o Flamengo ontem me decepcionou por todas essas razões que o Mauro citou. Não parecia que o Flamengo estava jogando uma classificação para a semifinal da Libertadores. Tendo um time muito melhor que o Estudiantes, não foi capaz, embora tenha dominado o jogo, né? O goleiro, o veterano goleiro do Estudiantes trabalhou muito pouco. E na hora dos pênaltis não trabalhou tão bem como trabalhou o Rossi. Então eu fiquei decepcionado. E embora o Palmeiras não tenha feito contra o River Plate também uma atuação a exemplo dos 3 jogos anteriores, e que o placar tenha sido enganoso no fim, mas o Palmeiras me parece num momento melhor que o Flamengo. Agora, é claro, como disse o Mauro também, daqui o mês, eu também acho patética a sua Muito enquete. bom. Opa! Entendeu? Tá vendo? Não sou sozinho, não. Faço Né? a menor ideia. E te digo mais, não exclua a LDU. Você exclui a LDU? Eu excluo. Eu não excluo. Pelo que a gente viu, a gente não sabe o que vai acontecer. Até lá, se machucou o Flaco, o Vitor Roque, o Palmeiras desmonta. Mas pelo que a gente viu, eu acho que o Palmeiras passa da LDU. Não, mas a pesquisa acho. não é para que vai ser campeão, né? Sim. Eu também teria acho. que passar pelo Palmeiras e passar pelo Flamengo ou Racing. Mas excluir por excluir, assim, nessa fase de mata-mata de Libertadores, eu não excluo nada. Agora, nesse momento, o Palmeiras está melhor que os 3. O Mauro foi ver o Racing também, não? Não, Mauro? Não foi. Ele foi. Não deu tempo. Eu cheguei na Argentina terça-noite, o jogo foi 7 da noite. Porque onde eu me enganei, mas me enganei redondamente nas minhas previsões, e faço aqui homenagem ao Arnaldo, que em nenhum momento acreditou que o São Paulo pudesse reverter. E, de fato, a atuação do São Paulo ontem, desde o início, foi dessas de te fazer não acreditar, porque com 3 minutos perde o gol que perdeu, depois perde de novo. Não, realmente hoje é isso, o Luciano nem gol contra, se quiser fazer, vai fazer. Onde eu errei? Que eu achava que era mais simples para o São Paulo passar pela LDU do que o Flamengo passar pelos Estudiantes. O Flamengo acabou passando pelos Estudiantes, com a dificuldade que eu previa, no entanto, sem o teatro que eu previa. Não teve, o Mauro poderá dizer, não foi um jogo agressivo do ponto de vista nem no gramado, nem da torcida, né, Mauro? Claro que foi um jogo tenso e tal, mas... O máximo que teve foi o foguetório no hotel, mas tudo que a gente já imaginava. Isso. Não teve isso, né, Mauro? Teve problema do lado de fora lá, o ônibus apedrejado, né? É verdade. Um dos ônibus do Flamengo tomou pedrada. Um babaca estava lá imitando um macaco, pelo menos um babaca que foi racista, que foi filmado, mais um, né? Esses aí, o da pedrada do macaco, mereciam a polícia brasileira, sabe? A PM brasileira, que bate em torcedor que não está fazendo nada. Sim. Mas esses imbecis mereciam a polícia. Só que eles estão aqui, a polícia está no Brasil, sabe? Se combinam. Mas fora isso, foi tudo bem. E o gramado é bom, o estádio dá condições, é um estádio para 32 mil torcedores, a torcida fica próxima, mas não fica tão em cima. A arquibancada é um pouco mais alta em relação ao campo, então o torcedor fica a uma certa distância. Agora, jogaram umas coisas
em jornalistas brasileiros, jogaram algumas coisas nos jogadores do Flamengo, mas nada muito grave não, entendeu? É Libertadores, não é Champions League, né? Essas coisinhas, entre aspas, vão acontecer, mas não foi nada grave. O Flamengo teve a condição de jogo e o árbitro foi muito bem. Só fez uma coisa que eu não entendi, foi ele obrigar o Léo Pereira a sair de campo, quando ele já estava bem e de pé, numa bola parada, no escanteio na área do Flamengo. Você não tira um zagueiro numa hora daquela. Ele ficou em pé à beira do campo esperando para entrar. Nem foi atendido fora do gramado. Só isso que foi, acho, uma decisão equivocada do Piero Mazza. No geral, o chileno apitou o jogo muito bem. O gol estava impedido, enfim. Também gostei da arbitragem, mas ele deixou de dar uma falta no Samuel Lino, evidente, o empurrão do Samuel Lino num lance pela esquerda, que seria uma falta perigosa para o Flamengo bater. Mas acho que o Flamengo não tem que reclamar, a não ser de si mesmo. Então, em resumo, fosse hoje, eu responderia a sua enquete, que deve ser do Rubens de Moura. Porque você sabe que no último cartão vermelho, o Mauro propôs uma enquete. Quantos brasileiros vão se classificar? Os 3, 2, 1, nenhum. E o público do cartão vermelho optou por 2. Acertou 50%. Foi os dois, ganhou? Exatamente. Mas também não era tão difícil acertar. Não, havia uma expectativa que o São Paulo Ainda cumprisse mais... a sua... Não, com só um número assim, você põe 2 e só torce para um dos dois cair, tá bom? Podia ser o Flamengo, podia ser o Palmeiras, podia ser o... Né? Você só acerta o número. Muito bem. Né? O Arnaldo, você acha que foi mais sorte do que juízo? O que faltou para o Flamengo ontem para ter um negócio mais simples? E quanto à enquete, eu voto. Hoje, na fotografia de hoje, para mim, o Palmeiras está jogando mais e seria o favorito. Eu não tenho receio de votar, eu voto mesmo. Fala aí. Não, você é muito corajoso, âncora. Isso Votadorzão, hein? Tô votando, hein? Fala aí, Arnaldo. チャット GPT を学んでみたい50代60代の方にお願いがございます。実は今私が主催しているチャット GPT 即習ウェブセミナーへ参加してみませんか。もちろんこれ参加費は無料です。この2時間のセミナーは実践を繰り返し、セミナー終了後にはチャット GPT を使い業務効率化ができるようになり、超本格的なチャット GPT 活用学習を体験することができます。実際にこれまでに参加した方からは初心者向けセミナーでどれくらいの学びが得られるのだろうと思っていましたが、大満足の2時間でした。普通なら数万円するような内容を無料で学べたことに感謝しています。独学では絶対に到達できないような内容でした。セミナーが充実していて全てをメモしたいぐらい貴重な時間でしたと嬉しい声をいただいております。もしあなたもチャット GPT を学んでみたいけど何から